Agora, o que eu achei interessante é que você citou que o aparecimento do Cacu Felipe no cenário religioso como profeta se deu em cumprimento de Mateus 25, versículo 6. O texto fala assim: à meia-noite, porém, ouviu-se um grito, o noivo chegou, saí ao encontro dele. Explica para a gente o que esse versículo tem a ver com o Cacu Felipe. Sim, nós podemos ver isso de vários ângulos, né? E nós sabemos que todas as escrituras é uma tipologia. Aquilo que os profetas, entre eles Jesus, fala no natural, existe uma revelação por detrás disso. Cada palavra dos profetas tem um significado espiritual. Às vezes ele fala uma coisa que você entende, vê no natural, mas por detrás daquilo há uma profundidade, uma profecia para acontecer. Primeiro, gostaria de dizer que esse clamor da meia-noite, a noite trata-se daqueles que têm a pele negra, porque há 4 raças na Terra, nos 4 continentes: na Ásia, os amarelos; a Europa, os brancos; na América, os vermelhos; e os negros na África. O evangelho começa com Jesus Cristo e os seus apóstolos na Ásia, entre eles Paulo também, que é o nascer do sol. E Jesus disse em Mateus 24, 27, que assim como o relâmpago sairia do ocidente, sairia do oriente, que é a Ásia, e se mostraria o ocidente, assim também seria a vinda do Filho do Homem. Então, o nascer do sol é Deus tratando com os amarelos. O sol ao meio-dia é Deus tratando com os brancos na Europa. E desde o ano 170 até o ano de 1750, todos os profetas que vieram para a Terra, todos eles foram homens brancos, e poderia citar o nome de dezenas deles aqui. Depois o sol se declina para se pôr no ocidente, que é a América. E os primeiros habitantes da América foram os índios. E os índios americanos, eles são de pele vermelha. E aí estava um grande profeta de Deus, chamado William Marion Branham. Ele tinha sangue irlandês por meio do seu pai, mas ele tinha sangue de índio por meio de sua avó da tribo Cherokee. Agora, se Deus visitou os amarelos por meio de profetas, se Deus visitou os brancos por meio de profetas, se Deus visitou a América do Norte por meio de profetas, depois que o sol se põe, então é a noite, e a noite é negra. Então aí está os negros de Isaías 30, né? Então o profeta de Deus, Cacu Felipe, primeiramente, ele é o profeta dos negros. Ele foi enviado para os negros. Mas, por sua vez, todos nós que estamos nesse tempo seremos alcançados. O outro ponto que nós devemos observar é que este clamor de Mateus 25:6 é uma mensagem. Assim como Isaías 40, versículo 3, diz que haveria uma voz que clamaria no deserto. Mas João Batista disse que esta voz era ele. Por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 3, quando foram perguntar a João Batista, quem és tu? Ele diz, eu sou aquele de quem falou o profeta Isaías. Ele citou Isaías 41:3, dizendo, eu sou a voz do que clama no deserto. Mas você vê que a voz era uma mensagem que preparava o caminho do Senhor. O clamor da meia-noite, o grito da meia-noite, é a mensagem do profeta Cacu Felipe, que faz todos os filhos de Deus despertarem, acordarem, porque estavam dormindo dentro das muitas religiões e igrejas que você vê hoje sobre a terra. Certo. Agora, esse contexto aqui de Mateus 25, versículo 6, fala das 10 virgens. Nessa parábola das 10 virgens, como é que você interpreta? Se ele é o noivo que chegou, né? O Cacu Felipe seria o noivo aqui, né? As 10 virgens aqui, elas representam o que na sua visão? Primeiro que há uma compreensão não correta do que nós pregamos, né? Porque Cacu Felipe não é o noivo. Ele nunca disse isso. E nenhum dos seus discípulos nunca disse isso. O noivo é Jesus Cristo. O noivo é Deus Todo-Poderoso. Eu disse, Cacu Felipe é o clamor, ele é o grito, é aquele que traz uma mensagem para despertar as virgens. Essas 10 virgens de Mateus 25:6 são representadas por todos os filhos de Deus que estiveram, que estão ou que estarão sobre a terra. Então, as 10 virgens são filhos de Deus, 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. Então, nesse ponto, nós poderíamos, depois, vir a pergunta, qual a diferença entre as virgens sábias, as prudentes e as loucas? Poderemos responder, mas quero deixar claro que Cacu Felipe não é o noivo. Ele é aquele que grita à meia-noite para despertar os filhos de Deus, para irem, para se prepararem, para ir ao encontro do noivo, que é Jesus Cristo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Assim como, na sua opinião,
João Batista era a voz que clamava do deserto, por assim dizer, porque ele tinha uma mensagem para preparar o caminho de Jesus Cristo, assim também o Cacu Felipe seria o grito para dizer que o noivo chegou. Exatamente isso, você entendeu bem. E em que sentido o noivo chegou quando o Cacu Felipe começou a pregar? Porque nos dias de João Batista, Jesus estava lá, né? E agora, como é que é esse noivo chegou? Em que sentido esse noivo chega quando o Cacu Felipe começa a gritar, né, simbolicamente falando, espiritualmente falando? Certo. Agora, eu gostaria de mostrar uma outra coisa que alguns teólogos não entendem. Um único versículo de uma profecia, isto pode se repetir, se cumprir várias vezes. E um único versículo pode tratar-se de dois homens diferentes, de dois profetas diferentes, com uma distância de 2000 anos de um para o outro, porque Deus não vê como homem, Deus não fala como homem, Deus não se expressa como homem. E quando Deus vai dar as suas profecias, por meio dos seus servos, os profetas, Deus faz de propósito, de modo que os homens, a terra, não entendam. E com o tempo, no tempo marcado, Deus levantará alguém para interpretar o que ele disse. Vou dar um exemplo. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, fala-se de um Elias, e um prepararia o caminho dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Então, um é João Batista. 2000 anos atrás, era esse Elias. E o outro Elias foi o William Branham. De João Batista o William Branham são 2000 anos. Agora, quando você vê Mateus 25:6, que aí há um clamor que diz, aí vem o esposo, este é o profeta Cacu Felipe. Aquele que diz, sai-lhes a seu encontro, será um outro profeta sobre a terra, possivelmente o profeta do arrebatamento. Não é Cacu Felipe que diz, sai-lhes ao seu encontro, mas Cacu Felipe diz, eis aí o esposo, e faz com que as virgens se levantam, se prepare, acenda as suas lâmpadas, façam as suas boas obras. Mas o profeta que dirá, sai-lhes a seu encontro, será um outro profeta.